Olá, sejam bem-vindos a este que é o terceiro episódio do ciclo Conversas com Norte, uma iniciativa promovida pela Associação Empresarial de Portugal no âmbito do projeto Novo Rumo a Norte, Rumo à Sustentabilidade, que é cofinanciado pela União Europeia através do Programa Regional Norte 2030 e também de Portugal 2030, e é também uma parceria com o Jornal de Notícias e a TSF. Hoje vamos falar sobre eficiência energética e descarbonização e para isso tenho aqui comigo Zeneida Mourão, ela que é investigadora sénior no Centro de Sistemas de Energia do Inesctec, e também António Cunha Pereira, ele que é o co-CEO da EcoInside, uma empresa de engenharia e consultoria especializada em ecoeficiência, descarbonização e sustentabilidade corporativa. Como manda aqui as regras da etiqueta, vou começar pela Zeneida, ela que é aqui a nossa mulher deste painel, para que me pedisse, que me explicasse, que me fizesse aqui um retrato um bocadinho mais geral do que é isto da eficiência energética, da descarbonização em Portugal e como é que está atualmente em Portugal. Okay. Muito obrigada, Daniela, e antes de mais, obrigada também pelo convite da AEP e da JN para estar aqui hoje. É com muito prazer que venho cá falar destes dois tópicos, que são muito queridos, que é a parte da eficiência energética e a parte da descarbonização e da transição energética, e se calhar fazendo um bocadinho o panorama um bocadinho mais global, então, como a Daniela me pediu. Portanto, a eficiência energética e a descarbonização, neste momento, inserem-se dentro de um panorama mais vasto daquilo que são as políticas de transição energética e de mitigação das alterações climáticas, portanto vem muito de um panorama internacional, que depois temos a transcrição disto para o panorama europeu e finalmente para o panorama local, português. E se pensarmos nos dois documentos neste momento que estão por trás de muitas das políticas que estão a ser implementadas e muitas das medidas que acabam por ser também financiadas e postas em práticas pelas empresas, temos dois documentos importantes, um deles é o PNEC, que é o Plano Nacional de Energia e Clima, e outro é o Roteiro da Neutralidade Carbónica, um com um horizonte de 2030, o outro com um horizonte de 2050, e em que temos já transcritas determinadas metas para a redução das emissões com efeito estufa. São bastante, eu diria, ambiciosas, porque já temos uma redução de 55% a nível de 2030, face àquilo que tínhamos as emissões de 2005, e depois uma total neutralidade carbónica em 2050. Se pensarmos nisto, é um prazo muito curto, são 25 anos para fazer uma transição muito ambiciosa. Quando comparamos com os 25 anos anteriores, vemos que claramente temos que avançar bastante ou acelerar bastante o passo. Dentro daquilo que temos dos planos nacionais de transição, portanto, podemos, pelo menos aquilo que vem do PNEC, portanto, temos medidas a nível da indústria específicas, que estão elencadas no plano, e muitas delas passam precisamente por um lado, a parte da descarbonização do vetor eletricidade, que já é utilizado por muitas empresas, mas há um grande desafio na parte industrial, que é o uso do calor, e muito deste uso do calor em processos está ainda muito dependente dos combustíveis fósseis, e aí está o maior desafio, eu diria, das empresas nacionais, e há muitas medidas já a nível do PNEC também, e há muitos incentivos que agora estão a sair, que de facto ajudam com essa parte da descarbonização do calor. Pensando um bocadinho melhor naquilo que são as micro, pequenas e médias empresas, portanto temos aquilo que é o panorama geral da indústria e depois aquilo que é o foco especificamente neste segmento, que para já compõe maior parte de cada um dos setores industriais, portanto se pensarmos em mais de 90% das empresas que fazem parte destes setores industriais globalmente fazem parte deste grupo de empresas, e neste grupo de empresas temos também globalmente a nível portanto, da União Europeia, cerca de 60% ou mais das emissões estão nestas empresas, portanto como um agregado. A nível nacional, temos algumas estatísticas que saíram muito recentemente da parte da ADEN, que se calhar vale a pena aqui mencionarmos, que têm a ver com implementação de medidas de eficiência energética e também com a parte do autoconsumo, portanto, basicamente de implementação já de energias renováveis locais, que são dois dos grandes pilares de todos estes programas de transição, portanto, quer a nível portanto, das medidas de eficiência, quer a nível depois da parte da integração de renováveis localmente na indústria. E, pelo menos, os dados deles são que mais de 90% das empresas que eles inquiriram já têm medidas de eficiência energética implementadas. Portanto, isto é num universo mais ou menos de 160, um bocado mais de 160 empresas, e que mais de 70% já investiram, portanto, em implementação de energias renováveis locais, nomeadamente muitos deles, claro, solar fotovoltaico. Mas, se calhar, mais uma estatística que vem também a nível da União Europeia, de alguns estudos que foram feitos, só uma em cada 5 empresas é que tem uma
estratégia de longo prazo. Portanto, esta estratégia de olharmos para a frente e pensarmos, ok, perante as metas que eu tenho em 2030, perante as metas que eu tenho em 2050, como é que eu faço esta trajetória? Okay? Portanto, isso ainda temos muito caminho para andar também nessa perspectiva. Esse cais pode também servir de mote para o resto. Obrigada. Perguntava-lhe agora, Zenaida, tendo Sim. em conta o roteiro de descarbonização industrial Sim. que desenvolvem para os setores inteiros, onde é que está o maior potencial de redução de consumos e das emissões da indústria? Ok. Portanto, como eu já tinha falado anteriormente, e se calhar convém aqui referirmos, que sabemos, portanto, a nível do contexto nacional, Portugal é um dos países na União Europeia que já fez uma transição maior na parte do setor elétrico, ou seja, a própria eletricidade que nos chega às nossas casas e às nossas indústrias já tem um grau elevado de descarbonização. E como eu estava a dizer anteriormente, quando pensamos no setor industrial, temos que ter muito cuidado porque temos a parte toda do calor. Por exemplo, há setores onde a utilização do calor representa 90% do total da energia que eles estão a utilizar de uma forma útil, ok? O que é que significa? Que se nós olharmos só para a parte elétrica, estamos a perder muito daquilo que é a transição que tem que ser feita, que é essencialmente na descarbonização do calor. Estudos recentes que nós fizemos, por exemplo, para a indústria agroalimentar, onde, lá está, um daqueles setores onde 90% da energia que é efetivamente utilizada nos processos é de origem de calor, e a maior parte desse calor é produzido, obviamente, já tínhamos dito, da parte vem de combustíveis fósseis. Nessa gama, portanto, temos temperaturas, que nós chamamos de temperaturas médias ou baixas, portanto, que são temperaturas onde temos muitas opções já maduras a nível tecnológico de transição. Okay? Portanto, quem está a começar e estas indústrias que temos nesta gama, que trabalham nestas gamas, podemos pensar na indústria também química, na indústria dos têxteis, na parte alimentar, como eu já tinha, mas também tinha dito, mas há muitas outras indústrias que trabalham nesta gama de temperaturas, onde já existem muitas soluções a nível comercial que podem implementar. E, contrariamente, se calhar, a muitas das ideias que temos, que é a transição é cara, nós temos estado a fazer alguns estudos pensando já nesta transição de uma forma integrada, como estava a dizer, não só aquilo que eu faço hoje, mas aquilo que eu faço hoje e amanhã e daqui a 5 anos, daqui a 10 ou daqui a 20, para chegar àquilo que são as metas. E o que nós descobrimos foi, para pelo menos o setor com que nós trabalhamos, foi o roteiro inicial que nós fizemos, para o roteiro do setor agroalimentar, é que fica mais caro não fazer nada do que fazer uma transição bastante ambiciosa para a neutralidade carbónica, e até o roteiro, no caso deles, que era, portanto, o caminho que era mais viável a nível económico, era a eletrificação quase total dos processos que eles tinham. Portanto, também há este mito de que se eu fizer fazendo estes investimentos na transição, vai ser mais caro do que se eu ficar exatamente como estou atualmente, e na realidade isso já não é a realidade que nós temos hoje em dia. Se calhar só mais uma nota, que é, todos os investimentos que eu fizer agora, vai ser para os próximos 20, 25, 30 anos, porque o meu efetivo, não é? o meu capital, aquilo que eu investir em termos de máquinas ou de equipamentos, não está obsoleto daqui a 5 anos, supostamente, não é? Portanto, uma vez investindo nesta parte que é mais intensiva em capital, eu vou ter que pensar que daqui a 25 anos estou a trabalhar com o mesmo tipo de equipamento. Uma caldeira investida hoje a gás natural é a mesma caldeira que daqui a 25 anos está a usar o gás natural. Portanto, numa perspectiva de transição de longo prazo, temos que pensar nos investimentos que fazemos agora, qual é o impacto que elas vão ter nos próximos anos. Preparar o futuro no presente. Exatamente, temos que preparar o futuro no presente, é isso mesmo. Passo agora, se calhar, a palavra aqui ao António, porque o António pode nos ajudar aqui a efetivar, a dar casos concretos destes exemplos desta eficácia energética, desta descarbonização, porque é isso que a sua empresa faz também, não é? Sim, começar por comentar a Daniela e a Zenaida e agradecer o convite à EP, ao JN e ao TSF para estar aqui a partilhar aquilo que é a experiência da EcoInside. E começava por tentar fazer aqui uma perspectiva do que é este caminho da eficiência energética, da descarbonização, da transição energética, que são termos que vão evoluindo na sua nomenclatura, mas na prática são medidas ou são abordagens que são feitas ao longo do tempo. E essa a perspectiva de uma empresa ter eficiência energética não pode em si só ser uma meta alcançável de forma objetiva ou absoluta. É um processo contínuo. E, portanto, e esse processo contínuo depende muito da maturidade tecnológica de cada momento, dos custos dos recursos, no caso da energia. E portanto, nós tivemos, só assim como em jeito de retrospectiva histórica, até porque a EcoInside está no mercado há 20 anos e, portanto, temos aqui já alguma experiência a trabalhar estes temas. Nós, entre a década de 2010, ou na década de 2010 e 2020, houve muita eficiência energética que foi incorporada e foi implementada, que hoje já são tecnologias banais, como a iluminação LED,
que era uma coisa que era uma medida típica da eficiência energética, ou a colocação de variadores de velocidade nos motores, nas bombas. E, portanto, implementada que teve essa tecnologia, com paybacks cada vez melhores, surgiram novas tecnologias num período mais recente, como o fotovoltaico para autoconsumo, como a eletrificação das frotas automóveis, e que é o que hoje estamos basicamente a implementar, e que irei partilhar alguns dados, mas estaremos a falar daqui a 5, 10 anos de outras tecnologias, algumas já com maturidade comercial, como a Zenaida disse, outras ainda nem tanto, mas que irão certamente ser soluções. E, portanto, tudo aquilo que falamos hoje, quando alguém estiver a ver este podcast daqui a uns anos, certamente que a tecnologia dessa altura será outra. Portanto, acho que uma primeira mensagem que é importante passar é que o processo de descarbonização, de eficiência energética, é um processo contínuo e que é nunca acabado, e que, como em si, tal também como já foi referido pela Zenaida, traz ganhos de negócio, ganhos económicos, tem que ser uma abordagem permanente e não com um objetivo único que vamos alcançar uma meta que está ali à frente. Partilhada esta ideia que achei que era importante enquadrar. Podia começar por referir de dois casos concretos. Um primeiro na casa que hoje nos acolhe, a AEP. Nós temos instalada nestes edifícios uma central fotovoltaica para autoconsumo com carport, portanto, que tem uma vantagem na produção de uma parte significativa da energia, da eletricidade do edifício, com uma vantagem também para o sombreamento dos carros, que é uma vantagem indireta, mas é obviamente também um ganho até energético, porque no verão é preciso usar menos ar-condicionado para arrefecer os carros. E temos também, associado ao sistema da produção de energia, carregadores para veículos elétricos. E, portanto, é um projeto concreto, com mais de 200 kW pico de potência instalada e com carregadores rápidos e carregadores de potência normal, e, portanto, que num edifício como a AEP está instalado. Um outro exemplo que posso partilhar é, por exemplo, uma associação de beneficiários do Alentejo, na qual implementamos um sistema de eficiência energética para o sistema de bombagem do regadio, que é a Associação dos Beneficiários das Barragens dos Minutos, que com um investimento, foi financiado pelo PRR, esse financiamento, mas com um financiamento de pouco menos de 400 mil euros, conseguiram poupanças de 86 mil euros ano. E, portanto, conseguiram, de facto, a partir de um projeto de descarbonização, potenciar aquilo que são os custos de regadio, que basicamente é o maior custo que a entidade tem. Por último, aqui como primeiros exemplos que posso trazer para esta conversa, acho que é importante também tentar desmitificar aquela imagem até de um ditado popular, que é em casa de ferreiro espeto de pau, e dar o exemplo que temos na EcoInside. Portanto, nós no nosso edifício temos também uma central fotovoltaica para autoconsumo, que satisfaz a totalidade da energia, até porque temos baterias que acumulam energia quando é excedente, e consegue alimentar cerca de 50% da nossa frota de carros elétricos. E, portanto, conseguimos que um edifício, que tem um edifício de serviços com armazém, tenha 100% das suas necessidades elétricas satisfeitas. O edifício é 100% eletrificado, portanto, todos os sistemas são elétricos. E a frota atualmente é 65% 100% elétrica. E, portanto, estes são 3 exemplos que posso começar por dar com dados concretos e pronto, como exemplos de que qualquer que seja o setor tem sempre muito para fazer. Portanto, independentemente do setor e também da dimensão, se é uma micro, se é uma pequena ou uma média empresa, há sempre projetos com tecnologias que estão maduras para se implementar. E há sempre ganhos, não é? A ter em vista. Perguntava-lhe agora, António, quais são os indicadores e as métricas que utilizam para avaliar os ganhos de eficiência e o processo do nível de descarbonização? E também aproveitava para lhe perguntar se acha que as micro, pequenas e médias empresas estão cada vez mais atentas ou cada vez mais disponíveis para este processo de transição energética, ou seja, se têm consciência destes ganhos que têm logo no imediato, não só a longo prazo, mas também no imediato. Sim. Se calhar responder à pergunta através de 2 pilares. Um primeiro é,
Para algumas soluções mais, diria, na moda, existe receptividade para implementar. E, portanto, pegando no exemplo do autoconsumo, à data de hoje, tal como também a Zenaida já referiu, há uma porcentagem grande de empresas que já implementaram, mas se recuarmos há 10 anos ou há 8 anos atrás, não havia ainda essa disponibilidade. E, portanto, numa perspectiva de implementação avulsa ou individual de uma determinada tecnologia, existe abertura, começa sempre por haver algum decisor com maior influência numa zona industrial ou a partir de projetos como este do novo Rumo a Norte, que tenta levar então esta mensagem junto das empresas e começam de facto a implementar de forma avulsa e empresas como a EcoInside ajudam naquilo que são as propostas que apresentam a mostrar quais são os ganhos e já respondo à questão das métricas. Uma coisa, algo que achamos que está a faltar e que será certamente o futuro, é ter uma abordagem mais estratégica à questão da descarbonização. Portanto, em vez de ser uma abordagem mais avulsa, de primeiro uma medida de alterar a iluminação para a iluminação LED e passado uns anos ter uma medida que é de colocação de autoconsumo e a seguir vir a produção de hidrogênio verde para os fornos de uma cerâmica, como ideia para o futuro, ter uma estratégia que seja de facto definida, acompanhada e atualizada na perspectiva de ter sempre uma ação permanente para ter esses ganhos. A nível de métricas, existem obviamente métricas mais técnicas e tecnológicas, como o consumo específico, que é perceber qual é a quantidade de energia por produto produzido ou por quantidade de produto produzido. Essa é uma métrica que é importante e que, inclusivamente, algumas empresas, se tiverem consumos superiores a 500 TEP por ano, são obrigadas a fazer auditorias e reportar este tipo de indicadores. Há também um indicador ambiental, que são as toneladas de CO2 poupadas, e em particular esta métrica é muito incentivada pela cadeia de valor, ou seja, para empresas portuguesas que trabalhem para empresas que já peçam este tipo de medições para poderem fazer uma avaliação do ciclo de vida dos produtos que são produzidos. Portanto, há esta componente das toneladas de CO2 poupadas. E depois temos as métricas mais financeiras, que muitas vezes são aquelas que podem ser uma barreira à decisão, quer seja porque a empresa não tem capital ou porque não tem a confiança suficiente ainda para avançar com o investimento. E essas métricas financeiras serão principalmente duas. Uma é o payback, o prazo de retorno do investimento, e aquilo que é a nossa experiência, as micro, pequenas e médias empresas vivem bem com investimentos com paybacks até 5 anos. Quando passamos os paybacks superiores a 5 anos já começam a ter mais dificuldade na tomada de decisão. E aí alguns incentivos que existem de fundos europeus e nacionais podem ajudar a esta redução do prazo de payback para, de facto, incentivar para tecnologias que ainda tenham uma maturidade e um custo que traga paybacks superiores a estes 5 anos. E o outro são as taxas de rentabilidade, que as empresas tentam sempre avaliar os seus investimentos a partir deste indicador. Portanto, métricas principais diria que serão estas 4. Ok, obrigada, António. Passo agora a palavra à Zenaida para lhe perguntar, para lhe dizer, é importante nós olharmos para o contexto específico das micro, pequenas e médias empresas nesta questão de eficiência energética, porque há aqui umas condicionantes. Que condicionantes são estas? Sim, portanto, como estamos aqui a falar um bocadinho mais de uma forma genérica, não é? E se calhar algumas das medidas, até que o António mencionou, já são com empresas portanto, que se inserem de uma forma geral nas micro, pequenas e médias empresas, mas dentro desse universo temos muitos tipos de empresas, não é? Desde a empresa quase unipessoal até uma empresa que tem uma equipa mais pequena, não é? E uma das grandes problemas que acaba por surgir nesses casos, mais grandes condicionantes, onde chamamos problemas condicionantes, é precisamente que não há uma equipa dedicada à parte, por exemplo, da sustentabilidade, ou da energia, ou da eficiência,
e logo à partida, portanto, este tipo de empresas terá um problema ou uma condicionante a nível dos recursos. Outro tipo de condicionante também podemos ter é a parte de falta de informação. Nós só podemos atuar junto daquilo que temos informação, ou seja, só podemos atuar junto daquilo que medimos, e muitas vezes as empresas poderão ter só informação sobre, por exemplo, consumos globais, mas não sabem exatamente como é que está distribuído esse consumo, por que tipo de equipamentos, e muitas vezes é mais difícil a esse nível, portanto, introduzir as medidas. Portanto, um dos primeiros passos deve ser precisamente medir para sabermos onde é que devemos atuar. Outra das questões já foi mencionada também pelo António, que tem a ver com esta parte da cadeia de valor. Atualmente as empresas já são, de alguma forma, incentivadas a ter este tipo de informação, porque têm portanto, que fornecer a quem está a seguir e quem está antes na parte da cadeia de valor. E muitas vezes falta também o apoio financeiro, porque muitos destes investimentos, o António também estava aqui a mencionar, se não tiverem um payback relativamente curto, depois há um problema, portanto, a nível até de gestão da própria empresa em fazer estes investimentos. Também a nível de algumas sessões de webinars e workshops que fomos fazendo a nível dos roteiros anteriores que tivemos, também muitas vezes surge a questão de, ok, para fazer descarbonização eu tenho que eletrificar, por exemplo, é uma das opções, mas a eletricidade é muito mais cara do que o gás natural. E esta questão surge muitas vezes, muitas vezes na substituição de 1 para 1, ok, vou pôr um equipamento que usa X de gás e agora vai usar X de eletricidade. E o que acaba por acontecer é que há certos tipos de medidas em que não se vai substituir de 1 para 1, porque o equipamento que vem a seguir é muito mais eficiente do que aquele que se tem anteriormente. Portanto, mesmo a nível operacional, a própria empresa vai acabar por ter um gasto, um custo de operação mais baixo, porque vai consumir menos energia, porque o equipamento é mais eficiente. E aqui entra a questão da eficiência. E mesmo antes disso, portanto, que é uma questão que já temos estado a falar aqui, portanto, não pensando só naquilo que são os investimentos avulsos e grandes em equipamento, há muita coisa que pode ser feita a nível da eficiência em si. O António já foi mencionando algumas, mas lá está, a primeira cadeia é medirmos, a seguir vermos onde é que se pode atuar e fazer uma elencagem das medidas que as empresas podem implementar e fazer isto com aqueles indicadores que o António estava aqui a mencionar, porque dão logo à partida às empresas um instrumento de decisão, ok, eu aqui vou investir e consigo recuperar o meu investimento em 1 ano e meio. Portanto, se calhar ou 1 ano, ou algumas são inferiores a 1 ano. Nós temos muitas vezes, fazemos alguns estudos de que tipo de medidas é que vão implementar e às vezes temos uma elencagem de uma série de medidas que em menos de 1 ano as empresas têm basicamente o investimento pago. E, portanto, essa parte também é importante. Outra parte que é importante, mas estava a dizer, se calhar voltando um bocadinho a mencionar a parte dos recursos, é realmente essa capacitação das empresas para poderem tomar este tipo de decisões. E aí, se calhar, mencionando novamente, o António já mencionou aqui, portanto, o projeto que está neste momento a decorrer e que nós estamos aqui, que fomos convidados, portanto, o novo Rumo a Norte, Rumo à Sustentabilidade, poderá ajudar muito nesta parte da capacitação dos recursos, pode ajudar também muito nesta parte do reporte agora, dos ESGs e a parte da cadeia, portanto, como é que eu vou reportar as minhas emissões e o meu uso energético, e, portanto, as empresas também podem fazer uso deste tipo de projetos que estão geralmente a decorrer e que permitem, precisamente, pelo menos comatar parte destas necessidades que têm a ver com a capacitação. Se as micro, pequenas e médias empresas não investirem agora em eficiência energética, acha que correm o risco de perder a competitividade ou até mesmo podem vir a desaparecer no futuro? Sim, se calhar já falamos aqui o já, depende do que é o já, não é? Sim. Portanto, eu acho que o mais importante aqui para qualquer empresa, de qualquer dimensão, é ter um plano, ok? Portanto, eu sei o que é que vem aí, portanto, vou começar a planear agora e vou tentar fazer um plano daquilo que é o investimento. Eu já sei que daqui a 5 anos eu vou ter que estar dentro de um determinado ponto. E é importante as empresas fazerem esse planeamento antecipado de como é que vão chegar a esse ponto. Portanto, é importante a nível também daquilo que temos a falar, dos ESGs, do reporte ao longo da cadeia de valor. As empresas quase todas vão ser, ou grande parte vai ser obrigada a fazer esse reporte, portanto, depois há essa alternativa de, em vez de ir com uma empresa que tem muitas emissões, vou com aquela empresa que faz exatamente a mesma coisa, mas já está pelo menos parcialmente descarbonizada, já me pode dar uma cadeia de valor muito mais descarbonizada e, portanto, há também uma vantagem competitiva em realmente se investir neste tipo de transição. E, como eu estava a dizer, o investimento não tem que ser um investimento muito avultado logo à cabeça. Há muitas medidas
medidas podem ser implementadas que têm muitas destas de eficiência, que têm um custo que pode ser recuperado rapidamente. E, mais uma vez, fazer uso destes projetos e destes mecanismos que já existem acaba por ajudar muito às empresas a fazerem este caminho. Mas sim, temos todos que pensar nisto, temos todos que fazer um plano. E eu, se calhar, acrescentava aqui uma ideia complementar ao que a Zenaida referiu, que é algo que penso que as pessoas está mais ou menos conhecido como tecnologia, que é uma bomba de calor, portanto, que permite aquecer a água a temperaturas até uma certa, portanto, com temperaturas já com algum valor elevado, e que tem uma capacidade de converter, assim, já bombas de calor mais correntes no mercado, conseguem converter 1 kWh de eletricidade em 4 kWh de potência térmica. O que quer dizer que aquilo que se gastava antigamente no gás, que nem sequer era 1 para 1, porque depois há ineficiência nas caldeiras, estamos a falar de consumos que pode ser de 1 para 5, e portanto, ainda que possa ter um custo superior a 2 vezes, o ganho nesta eficiência na tecnologia em si, portanto, e a análise não é linear exatamente por isso. E muitas vezes o trabalho de auditoria e de levantamento daquilo que são as necessidades para poder medir, e ajuda a identificar, portanto, a meter esta camada de complexidade mais técnica que muitas empresas não têm de facto internamente. As pessoas com conhecimento suficiente, ou às vezes têm conhecimento, mas não têm o tempo para dedicar a esses temas, e que é possível com projetos como este e com trabalhos de auditoria fazer esse levantamento. Nesse sentido, António, que conselhos ou que recomendações daria uma micro, pequena ou média empresa que gostaria de iniciar este caminho na eficiência energética, na transição? Que recomendação lhes poderia dar? Sim, eu acho que o caminho deve ser fazer um levantamento com uma auditoria de qual é o ponto de situação atual e qual é o plano que pode ser feito para a implementação de soluções de eficiência energética. A partir desse plano, fazer então um plano mais estratégico de nível de ESG, portanto, que não trate só as componentes de eficiência energética, e daí resultará aquele plano estratégico que eu acho que era importante que as empresas tivessem como plano, que pode ser um plano a vários anos. Não tem, os planos, às vezes o que acontece é que nós queremos planos que vão concretizar-se durante o próximo ano, e um plano estratégico deste âmbito tem que certamente ter uma perspectiva mais de médio prazo. E depois, tendo esse plano estratégico bem delineado e desenhado, é possível começar então com uma definição de prioridades de investimento, de recurso a ações de capacitação para tentar ter equipas internas com capacidade de lidar com o tema de uma forma mais permanente ao longo do dia-a-dia, e, portanto, implementar depois as tecnologias conforme for o plano de investimentos. No final, é importante depois também operar essas tecnologias, porque, pegando no exemplo das centrais fotovoltaicas para autoconsumo, há de facto já um parque muito alargado em Portugal de centrais para autoconsumo. Aliás, com os números recentes vemos que a percentagem já é 3/4 das empresas, só que muitas empresas instalaram e não sabem exatamente o que é que está a produzir. Instalaram sem estratégia, não é? Pronto. E, portanto, está instalado, ninguém monitoriza, sabem que há de haver um sistema que monitoriza aqui, a central, mas de facto é importante haver um acompanhamento de tecnologia com serviços de operação e manutenção que garantam a sua eficiência e todas as questões que estão associadas a qualquer equipamento, porque senão o risco que corremos neste momento, com o exemplo concreto do autoconsumo, porque houve de facto um grande investimento e muitos incentivos com fundos europeus para este fim, é que haja empresas que acabem desiludidas ao fim dos anos quando forem fazer algumas contas e acharem que o resultado não correspondeu àquilo que foi o plano inicial. E portanto eu acho que esta última fase de um projeto de eficiência energética, que é garantir a monitorização e os serviços associados à operação e manutenção de cada tecnologia, é crucial. Nós temos, a nível de ganhos, além dos ganhos económicos, que penso que já ficou claro quais podem ser, e que têm sempre ganhos com paybacks muito curtos, algumas das medidas, temos depois ganhos operacionais
e acrescentava até mais uma camada de ganho, que é um ganho de riscos a novas realidades que acontecem. E pegando também num projeto que temos desenvolvido com uma empresa do setor automóvel localizada na Figueira da Foz, nós começamos por instalar uma central fotovoltaica de 1 megawatt, fizemos uma segunda, portanto isto em 2019, fizemos uma segunda expansão em 2022, em que toda a cobertura da fábrica ficou coberta, portanto eles neste momento têm satisfeito a totalidade do consumo durante o dia, tem depois uma questão à noite, porque tem turnos de 24 horas, pronto, mas a etapa seguinte será a inclusão de baterias para esse fim. Mas desde a situação do apagão, que surgiu uma nova realidade, que é um apagão na Península Ibérica para uma empresa em Portugal, que fornece peças para a indústria automóvel que está noutro país, mas não para uma empresa que está localizada na Bélgica. E, portanto, mesmo a nível de competitividade, a nível de mercado internacional, há tecnologias que são implementadas numa perspectiva de eficiência energética, mas que trazem ganhos nesta perspectiva de ter uma autonomia energética, uma resiliência a situações extremas, como é o exemplo do apagão que aconteceu na Península Ibérica, e, portanto, uma empresa que já fez a inclusão de uma central fotovoltaica para autoconsumo, e inclusivamente possa ter feito uma expansão, olhar agora para as baterias como a terceira etapa da evolução da tecnologia, resolve ou responde a mais ganhos de eficiência energética e de descarbonização, mas também acrescenta aqui uma camada que é, no caso de um apagão, a fábrica consegue pelo menos laborar durante algum tempo sem ficar de facto parada. Ok, muito obrigada, António. Agora, para terminar, ainda estamos nos últimos 2 minutos daqui do nosso tempo de conversa. Sei que há aí um projeto que foi recentemente aprovado e que nos pode ajudar a perceber o que é que será o futuro aqui da descarbonização. Sim, obrigada pela pergunta. É exatamente isso. Portanto, aí é em conjunto com a EP e com o INEGI. Portanto, estamos a fazer um projeto que vai iniciar agora em setembro, é precisamente orientado para as micro, pequenas e médias empresas, onde vamos ajudar com esta parte dos planos. Portanto, aquele plano de saber exatamente como é que eu vou integrar a minha transição, as minhas medidas, a minha eficiência e a substituição dos equipamentos numa visão de longo prazo. Portanto, e longo já não é tão longo assim. Portanto, os próximos 25 anos, como é que eu vou conseguir descarbonizar a minha operação e que são roteiros que vão ser feitos já a nível, portanto, nós temos aqueles setoriais, mas a ideia agora é transitarmos para um roteiro ou para uma ferramenta que permite às empresas fazerem o seu próprio plano para os próximos 25 anos. E se calhar aqui também é importante referir alguma coisa que se liga muito bem com aquilo que o António estava a dizer, que tem a ver com a parte de, uma vez instalados equipamentos, instalada a autoprodução, é a digitalização. Portanto, a digitalização que nos permite realmente não só termos os equipamentos instalados, mas recebermos dados e conseguirmos atuar sobre esses dados. E muito importante também aqui as novas oportunidades que vamos ter a nível da operação flexível da nossa produção, portanto, que tem a ver já com a terceira fase que o António estava a mencionar, que é para além de termos a produção local, para além de sabermos como é que produzimos e como é que o nosso processo usa a energia, que é a parte de conseguirmos armazenar. E aqui entra quer o armazenamento elétrico, que o António já mencionou, quer o armazenamento térmico, porque isso permite-nos ter uma operação flexível do lado da energia e que no futuro poderá permitir a estas empresas até valorizarem estes ativos que têm, que já é participando, por exemplo, em serviços de rede, que no futuro poderemos ter esses, já vamos ter, eventualmente deixado de entrar em exercício e poderá ser também uma forma das próprias empresas poderem recuperar parte desse investimento, valorizar os ativos e também a parte de participação nas comunidades de energia, que a partir do momento em que temos equipamentos, sabemos como é que usamos, podemos operá-los de uma forma flexível, é muito mais fácil fazermos a utilização também destes recursos disponíveis. Certo. Quer acrescentar Sim, eu pegava nessa ideia da questão das comunidades de energia. Há muitos parques industriais, muitos parques empresariais em Portugal em que temos centrais fotovoltaicas conhecidas como UPACs individuais e que podem ser sem grande mudança tecnológica, não é preciso grande investimento, é mais um avanço administrativo e de licenciamento, agregá-las numa comunidade, o que permite que as empresas, os excedentes que vão tendo de energia, que hoje, em particular no período de verão, ou não são remunerados, ou inclusivamente são remunerados negativamente, portanto, se as empresas injetarem na rede, estão a pagar por injetar na rede, poderem agregar-se nestas comunidades
e dessa forma poder aproveitar este excedente numa perspectiva mais local, não só na sua unidade, mas na sua zona industrial, na sua zona empresarial, e esse é um caminho que tem potencial também para avançar. Ok, muito obrigada. Agradeço aos dois pelo vosso testemunho, por nos terem ajudado aqui a perceber um bocadinho melhor como está este caminho da eficiência energética e da descarbonização nas micro, pequenas e médias empresas em Portugal. E é também importante aqui este testemunho para podermos olhar para o futuro desta que é a transição energética e que é tão importante sabermos que a sustentabilidade é o caminho. E damos assim então por terminado este que é o terceiro episódio do ciclo Conversas com Norte, uma iniciativa da Associação Empresarial de Portugal, no âmbito do projeto Novo Rumo a Norte, Rumo à Sustentabilidade, que é cofinanciado pela União Europeia, através do Programa Regional Norte 2030 e também de Portugal 2030, e que é ainda uma parceria com o Jornal Notícias e com a TSF. Obrigada.